Ao decorrer de One Piece, o Luffy acabou adquirindo muitas formas com poderes totalmente diferentes. Essas formas vão desde a mais simples até a mais poderosa. Por isso, neste vídeo, eu vou estar mostrando todas as formas do Luffy. Galera, o Luffy tem seu corpo totalmente feito de borracha, porém, isso não o impediu de usar sua criatividade para criar diferentes formas, cada uma com um poder totalmente diferente da outra, e também todas essas formas trazem consequências para o Luffy. Por isso, neste vídeo, eu vou estar mostrando todas essas formas que o Luffy tem. Mas galera, deixa o like nesse vídeo, seu like é super importante e super vai ajudar o canal. Aproveite e se inscreva aí embaixo com o sininho ativado, assim você não perde toda vez que tem vídeo novo. Então vamos para as formas. Luffy criança. O Luffy quando criança era muito impulsivo, sempre dando trabalho junto de seus irmãos para o Garp e a Dadan. E falando no Garp, o Luffy foi treinado por ele, onde sempre recebia uns cascudos do Garp por querer se tornar um pirata, já que o Garp sempre quis que o Luffy se tornasse um grande almirante. E isso só foi se fortalecendo mais ainda quando o Luffy encontrou com Shanks, onde ele comeu a Gomu Gomu no Mi e foi encorajado a se tornar um pirata. Seu encontro com o Shanks foi muito mais além disso, pois o Luffy queria fazer parte de sua tripulação e para mostrar que era corajoso, acabou perfurando seu rosto e ganhando a cicatriz de hoje em dia. Fora isso, o Luffy ainda foi salvo pelo Shanks e acabou ganhando seu chapéu de palha. Luffy forma base. Esse Luffy é o inicial do anime, que simplesmente lutou com quase a mesma roupa durante toda a obra, mudando só alguns designs durante sua caminhada, que atualmente está em um ano usando uma capa. Essa forma do Luffy é a mais poderosa em questão de haki, pois ele pode imbuir qualquer tipo de haki em seus golpes, e isso está sendo totalmente notável agora em Wano, com o Luffy segurando e lutando de igual para igual somente na forma base com o Kaido. A forma base dele já é considerada uma espécie de Gear 1, já que até hoje não vimos esse Gear. Gear Second. O Gear Second é uma técnica do Luffy que aumenta sua força, velocidade e mobilidade, e essa forma foi vista pela primeira vez na luta do Luffy versus o Blue Eno. Essa técnica faz com que o Luffy acelere o fluxo do seu sangue em todas as partes do seu corpo ou somente nas partes selecionadas por ele, a fim de lhe fornecer mais oxigênio e nutrientes para ele, tornando-o muito mais rápido e mais forte. Além disso, o Gear Second utiliza muito mais oxigênio e energia, utilizando-se de mais alimentos, o que faz o Luffy ofegar pesadamente enquanto utiliza essa forma. Já no caso do seu metabolismo, ele faz com que o Luffy tenha mais e mais fome do que o normal, e após o time skip, essa técnica foi melhorada, com os efeitos colaterais durando muito menos tempo, e o Luffy também pode combinar agora haki em seus ataques. Gear Third. Dessa forma, o Luffy morde o seu polegar e em seguida o assopra, fazendo com que seu braço o infle e então ele é capaz de transferir todo o ar através de seu corpo. O Luffy sopra tanto ar no seu corpo que quando ele foca todo o seu ar em uma só parte do corpo, ele acaba se tornando gigante. Essa técnica, combinada com a força que o Luffy tem, pode se tornar devastadora. O problema é que o Luffy perde grande parte de sua velocidade, já que seu corpo fica muito pesado. Além disso, o Luffy depois de usar essa técnica acaba encolhendo. O tempo de encolhimento vai variar do tempo que ele usou essa técnica, já que tudo depende do tempo que ele usa o seu Gear Third. Depois do time skip, o Luffy aprimorou essa técnica, inflando cada vez mais seus ossos e não tendo mais o efeito colateral de ficar encolhido. Nightmare Luffy. Essa não foi uma forma criada pelo Luffy e que ele pode usá-la a qualquer momento. Na verdade, ela foi apresentada somente uma vez até agora no arco de Thriller Bark. O Luffy ganhou essa forma depois que ele utilizou 100 sombras roubadas pelo Gecko Moria, assim se transformando no Nightmare Luffy. Nessa forma, o Luffy fica 2 vezes maior do que o seu estado normal. Sua pele ficou completamente azul e seu cabelo se arrepiou. E claramente, o Luffy também ficou com um semblante sombrio, ficando mais ou menos do mesmo tamanho que o Gecko Moria. Sua voz também mudou, falando com um tom mais sério. Suas habilidades não mudaram muito, só sua força que aumentou drasticamente. O Luffy também adquiriu a capacidade de usar espadas, já que uma das sombras era de um espadachim.
Gear 4 Bountyman. O Gear 4 foi usado pela primeira vez na luta do Luffy versus o Doflamingo no arco de Dressrosa. Dessa forma, o Luffy cobre seus braços com o haki do armamento antes de o inflar, sendo muito semelhante à forma como ele ativa o Gear 3, só que dessa vez ele sopra muito mais ar em seu corpo. As vantagens desse Gear é que ele dá muito mais força e velocidade ao Luffy. Além disso, ele também consegue dar ataques de longo alcance, podendo atacar de qualquer distância sem nenhum problema. As desvantagens dessa forma é que o Luffy fica incapacitado de a usar por 10 minutos. Seu haki também não pode ser usado nesse período de tempo, só que agora em Wano ele acabou treinando bastante na prisão de Udon, assim não precisando esperar todo esse tempo para reativar essa técnica. O Gear 4 tem obviamente 4 formas, só que até agora só foi mostrado 3, sobrando então 2 formas que vamos falar agora. Gear 4 Tankman. Durante sua batalha contra o Cracker, o Luffy mostrou sua nova forma, sendo essa o Gear 4 Tankman. A forma Tankman do Luffy é basicamente a mesma coisa que a versão Bondman, com somente uma diferença entre as duas, já que nessa forma o Luffy fica extremamente gordo por ter comido muito, não conseguindo se mover com tanta liberdade assim. Além disso, ele meio que consegue revestir todo o seu corpo com o haki do armamento, ficando muito mais duro e absorvendo quase qualquer ataque recebido. Gear 4 Snakeman. O Luffy, na sua luta contra o Katakuri no arco de Wally Cake, acabou revelando sua nova forma do Gear 4, sendo essa a forma Snakeman ou Homem-Serpente. Essa forma é muito mais compacta se comparada com as anteriores, pois nela o Luffy usa a extrema velocidade para atingir seus alvos com enorme força, antes que eles sejam capazes de reagir, sendo uma forma muito mais estratégica de atacar seus inimigos. A desvantagem desta forma é que o Luffy fica parado por um curto período de tempo, e caso seus adversários tenham um haki da observação formidável, ele terá grandes dificuldades para os atacar, como na sua luta contra o Katakuri, onde o próprio Katakuri conseguia prever os ataques do Luffy com seu haki da observação. Gear 50. Essa então é até agora a última forma já mostrada em One Piece, sendo apresentada no capítulo 1044 na luta do Luffy versus o Kaido. Nessa forma, o Luffy assume a forma de Nika, que para quem não sabe é um ser divino do século perdido, que sempre trazia a libertação para os povos sofridos, sempre os fazendo sorrir com sua fruta. Desta forma, o Luffy fica totalmente diferente do que já vimos, com seus olhos diferentes e suas roupas e cabelo também mudando de cor, ficando na cor branca. O Luffy também consegue lutar da forma que ele quiser, tendo total criatividade na sua luta, afetando diretamente todo o ambiente, como uma espécie de Toon Force, só que não é uma Toon Force absurda, e sim uma para os padrões de One Piece. Pegando o gatilho, o despertar do Luffy é a mesma coisa que um despertar de uma paramécia, afetando o ambiente e o transformando no seu elemento. No caso do Luffy, ele transforma todo o ambiente à sua volta em borracha, podendo refletir qualquer ataque recebido. Até agora, não vimos nenhuma desvantagem concreta, mas provavelmente o efeito colateral desta forma é fazer o corpo do Luffy murchar aos poucos, assim como ele ficou no capítulo 1045, ficando extremamente exausto após alguns ataques do Kaido, o que me faz pensar que talvez o Luffy receba o dobro de dano após usar essa forma, assim como a Yami Yami no Mi do Barba Negra, onde ele sempre recebe o dobro de dano após alguns ataques. Luffy gigante. Provavelmente essa é uma das formas do Gear 5. Nesta forma, o Luffy fica extremamente gigante, podendo até mesmo ficar maior do que todos os gigantes comuns de One Piece. E pra você, galera, qual é a forma mais bonita do Luffy? Pra mim, com certeza, é a forma Snakeman. Comenta aí embaixo que eu vou querer saber. Aproveite e já deixa o like neste vídeo, seu like é super importante e super vai ajudar o canal. Se inscreva aí embaixo também e ative o sino das notificações, assim você não perde toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.